Olá, galera do Terceirão, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia, aqui com o professor Luiz Felipe, tá? Do nosso colégio e curso Universo, tá? Espero que vocês tenham passado um excelente São João, tá? Como vocês já podem visualizar, continuamos aqui no clima, né, dessa festa, né, tradicional e cultural, que também tem um caráter religioso, né? Não é à toa que estamos aqui na videoaula de hoje, tá? Com a companhia dos santos padroeiros dessa festa, o São João e o São Pedro, aqui como vocês podem ver, beleza? Então, o assunto de hoje da videoaula é continuando, tá? O tema geral sobre os filósofos pré-socráticos, ok? Lembram que, para quem assistiu aquele último vídeo, postado aqui no canal da nossa escola, eu disse que ia começar, tá, uma nova série de aulas sobre cada filósofo pré-socrático, para que vocês tenham essa necessidade de compreender e conhecer, primeiramente, quem foi cada um desses caras, pensadores, né, que viveram na Grécia Antiga. Tá? Então, e a contribuição que eles deram, né, para o pensamento ocidental até os dias de hoje, tá bom? Então, tudo que é de pensamento científico começa primeiramente com esses caras, né? Isso na antiguidade. Então, o primeiro filósofo pré-socrático que iremos conhecer nessa videoaula é o Tales de Mileto, ou como a gente pode colocar, a escola de Mileto, porque Tales ele foi um professor, tá, que teve dois discípulos que também vamos conhecer quem foram esses sujeitos, né? E tanto Tales, que era o mestre nessa escola, como seus dois discípulos ou alunos, como a gente pode chamar hoje, eles também deixaram sua contribuição seguindo as ideias do mestre, depois fazendo a crítica às ideias do mestre e colocando sua própria tese sobre a origem do mundo, das coisas e do universo, tá? Antes da gente começar essa série, é importante lembrar que o que esses filósofos colocaram não é uma verdade absoluta, porque lembram-se que a verdade absoluta ela consiste no pensamento mítico. Estamos agora já dentro do pensamento filosófico científico. Então, o que temos dentro do pensamento filosófico são teorias que são pensadas, né, por estudiosos, tá? A partir de observação, a partir de experimentação, tá? Do mundo e das coisas, tá? Então, esse tipo de modelo de pesquisa, ele começa aqui com os filósofos pré-socráticos e vai se estender até os dias atuais, tá bom? É assim que foi descobrindo, né, se desvendando a natureza, né, para o homem. E aí, você que tem o seu livro de filosofia, abre aí, tá? Para a gente poder acompanhar junto nessa aula. Vou mostrar aqui na câmera. É o módulo 2, tá? Capítulo 4, tá? Então, você do terceiro ano que tem o livro, abre aí nesse momento para acompanhar a leitura do texto, tá? E a explicação junto comigo, tá? Módulo 2, capítulo 4, beleza? Que tem escrito os pré-socráticos e o nascimento da filosofia ocidental, beleza? E aí você que tem um livro, abre aí seu livro na página 8, onde tem aí a escola de Mileto, tá? E aí ao lado tem uma imagem que retrata, né, um busto desse filósofo tão importante que foi o Tales, tá? Por que Tales de Mileto? Porque Mileto, tá, é o nome da cidade de onde veio. Então, cada filósofo pré-socrático desse sempre vai acompanhar ao lado do nome o lugar de origem dele, de nascimento, né, onde ele teve sua escola com seus alunos. Então, Tales de Mileto, Heráclito de Éfeso, que é o que a gente vai conhecer na próxima videoaula. Então, cada um desses é Pitágoras de Samos, é um terceiro exemplo que mostra que sempre ao lado do nome do filósofo pré-socrático vai acompanhar o local ou a cidade-estado onde ele viveu com a sua escola e onde contribuiu para a filosofia. Tá? Chega de conversa introdutória, vamos agora mergulhar no texto, beleza?
Acompanhe aí junto comigo onde tem a Escola de Mileto, tá? Para quem não tem o livro, também não tem problema. Acompanhe somente a explicação, tá? E as atividades serão colocadas para você na nossa sala virtual do Google Classroom. Vamos lá. Tales de Mileto, considerado o primeiro filósofo de que se tem notícia, ele viveu no ano de 624 a.C. e foi até 558, aproximadamente. Ele foi ainda um engenheiro, um geômetra, ou seja, um cara que estudava geometria, astrônomo, político e também um hábil comerciante. A gente entendeu um pouco, numa videoaula anterior, de filosofia sobre esse contexto histórico, tá, do surgimento da filosofia na Grécia. Por que a filosofia ocidental nasce na Grécia e não em outro lugar do mundo? Tem uma série de fatores que vão contribuir para isso. Inclusive a questão da política e da formação da cidadania. Então, muitos desses caras que também eram filósofos eram políticos, tá? E aí, ele também era um comerciante, né? E aproximadamente viveu nessa época. Segundo Tales, o princípio de todas as coisas, o arquê, é a água, ou estado de umidade. Lembram que na aula anterior eu falei que existe um princípio no estudo da filosofia que é a arquê. O que mais interessava os filósofos pré-socráticos era a questão do movimento das coisas e do mundo. Tá? Mas o que vinha antes desse fluxo de movimento? Aí eles, com esse mistério, elaboraram uma ideia chamada de arque, que traduzindo do grego para o português significa princípio, começo, origem. Tá? Então, para Tales, a origem de tudo que antes do movimento, a vida, o universo, tudo que existe na natureza começa a partir da água. Então, esse é a arque, esse é o elemento primordial que foi colocado pelo Tales de Mileto. Tá bom? Cada filósofo pré-socrático pensou no seu elemento primordial, teve a sua arque, tá? E aí ele vai dizer que é a água e ele vai justificar com argumentos por que ele acha que é a água, tá bom? Acompanhe de novo aqui no texto, de onde eu parei. Olha só, em tudo, portanto, haveria água, de modo que ela seria o elemento originário. E mais, pela presença maior ou menor de água, ocorreriam as transformações das coisas. Então ele diz que tudo que existe tinha água, né? E o próprio ser humano e qualquer outra espécie de ser vivo depende de água para viver. Então esse é um outro argumento que ele utilizou quando ele escolhe a água para ser a sua arque, para ser o seu elemento primordial que dá origem a tudo que existe, tá? E a tudo que se move no mundo. Tá? Seja um objeto ou seja um ser vivo, tá? Então, é o segundo argumento que ele utiliza, tá bom? Ele fala que mesmo que um ser tenha menor ou maior quantidade de água, ainda assim, a água é o princípio, porque sem ela não conseguiríamos viver, tá? Tales escolheu a água como elemento primordial porque tudo que tem vida é úmido. Além disso, segundo a tradição mítica, dada pelo poeta Hesíodo, o mundo teria surgido a partir dos primeiros deuses que se uniram e formaram elementos como as montanhas e os oceanos. Então, olha só, no pensamento filosófico de Tales de Mileto, ele vai, em seguida, voltar para o pensamento mítico, tá? Na Teogonia, que foi escrita por Hesíodo. E na Teogonia, Hesíodo ele vai dizer que o universo ele foi criado pelos deuses, não é verdade? Sendo que aí, terceirão, Hesíodo vai dizer que o que foi primeiramente no mundo, no planeta, que os deuses criaram? As montanhas e os oceanos. Então, é a partir da água que surge a vida. Então, o Tales ele vai dizer que desde o mito, tá, eles já consideravam a água como sendo importante, como formadora, né, como um elemento primordial para o surgimento da vida e das coisas no mundo. Então, ele vai recorrer ao mito para poder buscar um outro argumento para a sua explicação, tá? Olha só, entre a mitologia e Tales, no entanto, já há uma grande diferença. A necessidade de o último buscar os princípios por vias racionais. Aqui a gente não vai estar dizendo que Tales não era filósofo, porque ele
teve que voltar ao mito para poder tentar buscar a explicação da água. Mas ele tinha que estudar primeiro a mitologia, saber o que era mitologia, como era o pensamento mitológico, para em seguida ele elaborar suas ideias por via racional. Ao mesmo tempo que ele estudava o mito, os mitos, as crenças, né, as lendas da mitologia, ele também observava a natureza, fazia experimentos, tá bom? E aí nessa observação empírica da natureza, científica, como a gente pode afirmar hoje, né, o Tales ele se diferencia do mito, tá? Porque ele buscava, né, a sua ideia de arque, da água, né, nessa questão, observando a natureza também. Ok? E mais, há uma observação da realidade e a procura por um princípio inteligível que unifique a explicação para a variação dos fenômenos. Essa é propriamente uma atitude filosófica. Então, o que é que vai provar que é uma atitude filosófica? O Tales ele observa a realidade, ou seja, em que ele está, a natureza, tá? O mundo, o movimento das coisas, ok? E aí, em seguida, ele vai tentar explicar, né, a origem desses fenômenos que existem na natureza. Por que eles existem, como eles existem, tá bom? Isso, a princípio, é uma atitude filosófica, beleza? E aí, gente, já que a gente já conhecia um pouco dessa ideia de Tales, de Mileto, e que a arque que ele pensou, né, o elemento primordial foi a água, né, que consiste, então, na origem do mundo e das coisas, vamos agora seguir para os alunos dele, beleza? O primeiro discípulo de Tales foi um cara chamado Anaximandro de Mileto. Anaximandro de Mileto. Como você pode também, que tem um livro, ver aí no texto. Tá? De Mileto, porque ele também participou dessa escola que existiu na cidade-estado de Mileto, tá? Na Ásia Menor, né? Na região que também, naquele momento da história, fazia parte da Magna Grécia. Tá? Então, foi o sucessor de seu mestre na direção da escola de Mileto. Para Anaximandro, o princípio de tudo era o apeiron, do grego, né, a, que significa negação. A palavra apeiron começa com a. Esse a quer dizer negação no grego, né? E peras, que significa limites, ou seja, sem limites. Ele acreditava que essa arque era um elemento indefinido, indivisível e infinito, presente em todas as coisas. Beleza? Então, o apeiron não é nem o ar, não é o fogo, não é a água, não é a terra. Não é nenhum dos 4 elementos primordiais que foram pensados pelo Tales e por outros filósofos pré-socráticos. O apeiron é um novo elemento que o próprio Anaximandro criou. Ele disse que não poderíamos observar e encontrar na natureza esse elemento visível, né, que é responsável por originar as coisas no mundo, tá? Por ter a origem da vida, a partir dele. Ele disse que só poderia ser algo que fosse invisível, que fosse indivisível, que não pudesse se dividir, tá? E que fosse infinito, que ele não tivesse uma quantidade X desse elemento. Tá? Então ele dá o nome desse elemento que ele cria, né, que ele pensa, de apeiron, que significa justamente isso. Traduzindo do grego clássico para o português de hoje, significa a palavra apeiron, quer dizer sem limites, algo infinito, algo que é indivisível, algo que também é invisível, que não conseguimos ver. Então ele diz que o mundo, né, o ser humano, os animais, as plantas, a própria natureza, né, o meio ambiente de modo geral, ele surge a partir desse elemento, o apeiron, que é algo indivisível, sem limites, tá bom? E aí, essa é a ideia do Anaximandro de Mileto, que foi o primeiro discípulo que mais se destacou, né? Um aluno de Tales, tá? E aí, na página 9, né? Pule aí a sua página do livro, acompanhe aí com atenção a leitura junto comigo. De acordo com Anaximandro, as coisas se movimentariam, mas o apeiron permaneceria o mesmo. Para ele, o movimento pode ser visto como injustiça, isto é, a ocorrência de um conflito de opostos e o predomínio de um contrário sobre o outro. Então ele diz que o apeiron ele seria um elemento que ele não se move, tá?
justamente dessa força oposta, né? Porque tudo que existe no mundo se move, está em constante movimento, como já vimos um pouco dessa história, né? Então, o Apeiron ele não se moveria, tá? Ele seria o contrário de tudo que existe, tá? Ele seria algo único, indivisível e especial, segundo o pensamento filosófico de Anaximandro, tá? E aí a gente vai para a última parte, onde vamos conhecer o segundo discípulo ou aluno de Tales de Mileto, que é o Anaxímenes de Mileto. Olha só, tem o Tales, depois vem os dois discípulos dele, o Anaximandro, que já conhecemos, que tem como arque, né, o apeiron, que é um elemento primordial sem limites, que ele mesmo criou. O segundo discípulo de Tales é o Anaxímenes, tá? O Anaxímenes, ele foi discípulo de Anaximandro também, tá? Primeiro veio o Anaximandro e depois o Anaxímenes ele estudou as ideias de Tales e depois ele estudou o pensamento do mestre Anaximandro. Acrescentou duas características ao conceito de seu mestre. Para ele, o verdadeiro princípio da natureza seria o ar, ou a respiração. Além disso, Anaxímenes relata o modo concreto da formação das coisas. Ou seja, além de designar qual a substância primordial, ele apresenta também a explicação de cosmo a partir de tal substância, que é o ar. Se originam as outras coisas do mundo, né? Quando o ar é rarefeito, ele se transforma em fogo. Quando o ar é condensado, ele se transforma em água. Assim, a variação das coisas do mundo, a transformação, se dá de acordo com a densidade do elemento primordial, que para ele era o ar, tá? Presente em todas as coisas. Então é o seguinte, o movimento é o quê? A transformação de uma coisa em outra, o deslocamento de uma coisa de um lugar para outro. Então essas mudanças, essas transformações, elas ocorreriam para Anaxímenes a partir do elemento primordial, o ar, tá bom? Então, o ar, o Tales pensou na água, tá? O Anaxímenes, que foi discípulo também na escola de Mileto, pensou no ar, tá? Porque ele observou que o ar era mais primordial do que a água. Por quê? Porque, olha só, a simples atitude da gente o quê? Inspirar o oxigênio e expirar o oxigênio. Então, sem o ar, sem oxigênio, a gente não vive, a gente não sobrevive, tá? Esse movimento da respiração já é um movimento. Então, o ar seria um elemento primordial para ele, para o surgimento da vida e para a formação das coisas que existem na natureza, tá? Então, por exemplo, ele diz o argumento que ele usa para justificar essa sua ideia é o quê? Quando o ar ele se condensa no céu, ele vira nuvem, ou seja, que depois tem a chuva, né? O ar condensado se transforma em água. E aí, o ar rarefeito ele se transforma em fogo, tá? Ou seja, essas mudanças que acontecem, tá? Dependendo da quantidade e da formação do ar, tá? Se dá a partir desse elemento primordial, que para ele estava presente em todas as coisas, em qualquer lugar, tá? Então, a gente também não consegue ver porque é algo invisível, mas que a gente consegue sentir, tá? E quando um vento bate forte, né, a gente também consegue ouvir, né? Então, o ar para Anaxímenes seria o seu elemento primordial, a sua arque, né, para explicar a origem do mundo e das coisas que existem no mundo, tá bom? Então, pessoal, essa foi mais uma videoaula de filosofia. Espero que vocês tenham gostado aí, o pessoal do terceirão da nossa escola, tá? Sugestões, críticas e também comentários sobre essa aula, né, com a sua opinião, vocês querendo saber mais informações sobre esse assunto, tendo mais curiosidade, pode chegar junto, tá? Perguntar, tirar sua dúvida, tá? E fique ligado, né, no nosso grupo do WhatsApp com os outros professores e também na nossa sala virtual do Google Classroom, onde vão ser postadas novas atividades, dentre elas uma valendo nota, tá? Para poder ser acrescentada na sua nota da primeira unidade desse ano letivo, tá bom? Então fique ligado nas próximas aulas, tá? E no próximo episódio dessa nova série que começamos de filosofia sobre os filósofos pré-socráticos, beleza? Até a próxima aula, tá? Fiquem com Deus e continuem tendo uma excelente semana de São João, beleza? Valeu, falou!